Gente, muito boa noite para quem já chegou. Quem estiver chegando, eu vou esperar uns minutinhos, né? Só para que todo mundo esteja aí. E hoje nós vamos para nossa aula 3, né? Já falamos sobre a aula 1, que é sobre clareza. A clareza de saber exatamente quem você é, o que você deseja transmitir através da sua imagem. E na presença é onde a gente consolida boa parte disso, né, através de algumas ferramentas estratégicas. Eu mostrei ali na aula para vocês sobre cabelo, acessórios, né? Todas essas coisas também influenciam bastante. E por último, a vestimenta. Então a gente só pensa na roupa depois de todo esse sistema da clareza e da presença já prontos, tá? Enquanto o pessoal vai chegando, aí a aula 3 estou explicando só para contextualizar, para quem ainda não assistiu a 1 e a 2, tá? Mas aqui vocês vão entender um pouco de clareza e de presença também. Mas na vestimenta, então já quem for entrando pode ir colocando suas dúvidas também, tá? No chat, que daí eu vou parando também, às vezes, para responder as dúvidas, tá? Já aproveito, tomo uma aguinha e respondo qualquer dúvida que vocês tiverem. Tem um chat aqui, é só mandar. Então, vestimenta, como montar looks estratégicos com as roupas que você já tem no seu guarda-roupa, sem precisar comprar nada por impulso. O que acontece? Geralmente, a gente compra roupa por alguns motivos, né? Aquela roupa que ficou certa no meu corpo, né? Ou uma roupa específica que eu preciso ir para algum lugar. Ou a gente vê uma tendência e quer comprar essa roupa. Mas o que acontece na maioria das vezes quando a gente compra coisas que não estavam precisando? O nosso guarda-roupa ele fica lotado de peças ali que não correspondem a quem a gente é, na verdade, ou realmente não passa a imagem que a gente gostaria. Se a roupa resolvesse tudo, bastaria comprar uma peça nova e nunca mais ter dificuldades para se vestir. Então a gente compra roupa para satisfazer um desejo pessoal ali de ter algo novo. Mas depois pode ser que aquela roupa fique até com a etiqueta lá dentro do guarda-roupa, né, misturado com outras coisas e você já não lembra mais dela. Então o problema não é a roupa, o problema é não ter um sistema. Quando você tem um sistema, você respeita aquele sistema trazendo somente peças que fazem sentido. Eu vou explicar para você como que é esse sistema, tá? E o que acontece quando a gente vai lá comprar roupas, vem essa armadilha aqui, ó. Tem as tendências, quando a gente chega numa loja, ela tem muita tendência, né, é o que as lojas mais fazem para poder vender. Claro que algumas tendências vão fazer sentido para nós, mas às vezes a gente compra algo que é passageiro, né, então a gente não consegue usar muito bem depois. Tem a armadilha de copiar o Pinterest também. Por exemplo, eu tenho uma festa específica, uma festa de 15 anos, ou eu tenho uma festa na empresa, uma festa, um network, né, um encontro profissional, e aí eu vou procurar inspirações, né. E o Pinterest ele é muito bom para inspirações, mas às vezes você copia exatamente aquele look, né, eu vou comprar então peças que está igual o dessa mulher, mas não sabendo que aquilo é realmente para você. O que fica bom para o outro, talvez não fique bom para você, tá. Então tem que tomar cuidado com isso também. Tem as que copiam as blogueiras, né, as blogueiras também, elas fazem parte da nossa vida, influenciam e tudo mais. As blogueiras, elas têm que sempre estar causando impacto, sempre estar chamando atenção, então as roupas delas também vão fazer sentido para elas, não para você, né. Por mais que você tenha alguma coisa que se identifique e tudo mais, nem tudo que funciona para ela, né, porque ela vai estar com um look diferente cada dia. E a gente que somos pessoas normais, nós vamos precisar de roupas práticas para o nosso dia a dia, né, então não é
a mesma realidade, digamos assim. E aí a gente acaba comprando sempre por impulso. E a compra por impulso, ela vem daquela coisa de comprar aquilo que você não precisava. Então, exemplo, quando a gente faz compra de roupa, é mais ou menos quando fazemos compra de algo que está faltando em casa. Um material de limpeza, por exemplo, um detergente. Quando você vai no mercado, acabou o detergente em casa, eu vou comprar. Só que além do detergente, você compra mais 3 itens dos quais você não estava precisando. E a roupa é do mesmo jeito. Quando a gente respeita o nosso sistema, nós não compramos coisas que não fazem sentido, né? Porque às vezes você vai chegar na loja e vai ter uma promoção do pague 2, leve 3, vai ter uma promoção de blusinha por X reais, né? R$ 49,90. Quanto mais você levar, mais desconto você vai ter. E aí fica muita coisa ali no seu guarda-roupa e você não consegue organizar isso da melhor forma. E continua dizendo, eu não tenho roupa, tá? Então, as roupas, elas ocupam lugar no nosso guarda-roupa de uma forma onde a gente não consegue enxergar um sistema por completo. E tem outro mito também que a gente acaba caindo, que é, eu vou conhecer o meu estilo, então, porque daí quando eu conheço o meu estilo, tudo fica mais fácil, mais prático e eu vou andar só nesse estilo. Só que para você andar só num estilo, você precisa pegar todas as roupas do seu guarda-roupa, vender, doar, fazer alguma coisa com elas para construir ele do zero, tá? Então, eu quero ser elegante, eu quero ser dramática ou romântica. O natural, ele é um estilo mais confortável, mais esportivo, tem o tradicional, enfim. Então, existem os estilos, é uma ferramenta que se usa muito na consultoria de imagem, mas eles servem como referência, porque a nossa identidade vem da nossa essência, da nossa rotina, dos nossos objetivos. Então, não adianta a gente entrar em uma caixa, né, de estilo, que a gente não vai conseguir fazer essa mudança tão rápida, assim. Não é igual um esquadrão da moda, que pega todas as suas roupas, né, dá um fim nelas e te dá 15 mil no cartão para você investir em roupa nova. Não é assim geralmente que funciona. Então, na vida real, a gente precisa trabalhar aquilo que a gente tem, saber aproveitar aquilo que a gente pode combinar e trazer somente peças novas quando for necessário. Então, por exemplo, aqui tem uma peça que dá para fazer infinitas versões. Uma peça dá para fazer vários estilos. Então, assim, um blazer bege, ele pode ser elegante, mas ele pode ser clássico, pode ser moderno, pode ser feminino e pode ser marcante. Como que vai fazer a composição desses looks para ele passar uma mensagem diferente? Então, aqui um blazer com uma camisa branca e uma calça de alfaiataria azul já é um look mais formal. Então, ele vai servir muito para escritório, né? Para esse mercado de trabalho assim. Então, vai passar uma imagem mais clássica. São peças também que não saem de moda, né? São atemporais. Então, uma camisa branca nunca vai sair de moda. Uma calça de alfaiataria reta, né? Num corte impecável, num tecido bom, ela também não vai sair de moda. Sendo ela azul, sendo ela preta também, tá? Do lado, nós temos o estilo moderno, né? Que seria esse estilo, assim, mais casual. Então, você consegue colocar ele com uma camiseta branca por baixo e uma calça jeans. Esse modelo que ela tá usando aqui é um modelo Mon, calça Mon. E um tênis, né? Um tênis super casual ali. Já passa essa imagem um pouco mais confortável, né? Não é uma imagem tão clássica, tão refinada assim. Já no feminino, eu sou mais romântica e tal. Então, você coloca algumas coisas também nos tecidos, tá? Uma blusinha de um tecido de um caimento mais maleável, né? Pode até ser um cintinho, uma blusinha assim de um tecido mais maleável, tá? Aqui no tecido da saia é um tecido plissado. As cores, elas são bem claras, né? Então, mesmo que o blazer seja bege, você ainda consegue combinar ele com várias cores, sendo claras ou escuras, como a gente vê aqui no clássico e no marcante.
Só que cores claras, elas sempre vão ser mais românticas ou mais básicas, tá? Então vai ficar mais para esses 2 estilos aqui. E esse último que é o marcante, que pode ser o sexy também, tá? Ele traz um pouco mais de poder, um pouco mais de força. Também trabalha nos tecidos, trabalha na textura do couro aqui, sendo na calça, na bolsa. A sandália de tiras finas e salto fino também deixa esse look mais marcante, mais poderoso e mais sexy. Então, um blazer bege, né, poderia ser um blazer, talvez no azul marinho poderia ser, só que daí no feminino teria que mudar um pouco a composição para deixar ele mais delicado. Mas esse blazer bege aqui dá para fazer vários estilos, então a gente não precisa estar sempre dentro de uma caixa de um estilo só. Mas a gente precisa saber como combinar nossas peças para cada ocasião que a gente vai estar inserida, né. O moderno aqui, esse serve muito para o dia a dia. Agora se você, vai para um escritório, para um trabalho, algo mais profissional, esse clássico já serve melhor. Agora se você vai para um jantar, um almoço, né, mais romântico, assim, esse aqui funciona. Ou se é algo à noite, uma festa e tal, poderia ser o marcante. Podem deixar as dúvidas aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Ok. Então aqui a gente entendeu sobre estilo, sobre as roupas, né, que podem ser combinadas melhor. E aqui, o que que acontece? As fórmulas prontas versus a estratégia pessoal. Então vai ter sempre uma estratégia para cada pessoa, tá? As fórmulas prontas, elas não funcionam porque geralmente você vai receber um anúncio no Facebook ou no Instagram de algo assim, use preto e branco e o jeans e você vai ter infinitas combinações. Tem um guarda-roupa inteligente, compra apenas as peças básicas, né, para que você saiba combinar, porque isso é mais fácil, tá. Mas o resultado daí seria a perda de clareza, perda de presença e autenticidade, porque daí, não tem uma diferenciação. E depois eu vou mostrar para você como um armário básico, ele é muito limitado. Então não tem nada a ver com guarda-roupa inteligente isso, tá. Quando você vê, peças preto e branco ali, e jeans, para multiplicar, que eles não vão multiplicar, eles só vão multiplicar se eles tiverem outras peças de outras cores juntamente com eles. E na estratégia, é o guarda-roupa refletindo quem realmente somos e não o que está na moda, não aquilo que está na tendência, né, todas aquelas coisas que a gente falou lá no início da aula. E as escolhas vão respeitar a sua rotina atual. O resultado é uma imagem coerente e intencional, tá? Agora, a evolução do estilo pessoal em cada fase da vida. Quando você tá solteira, tá namorando, né? Nessa fase ali de adolescência para adulta, você se veste de uma forma. Se veste um pouco mais, nem tanto para romântico, tá? Mas é um pouco mais no casual. Quando a pessoa casa, né? A mulher casa, ela já quer se vestir um pouco mais elegante, um pouco mais formal. Quando ela passa pela maternidade, é onde algumas se perdem, elas perdem feminilidade, porque elas caem na zona do conforto. Só que é conforto demais. Então ela acaba ficando um pouco mais apagada. A gente entende que você precisa de peças confortáveis para correr atrás da criança, né? Agachar, levantar e tudo mais. Mas tá sempre mantendo a sua feminilidade. Então, cada fase ela vai precisar de algum dos desejos, né? Feminilidade, maturidade, autoridade também, que é nesse aqui da nova carreira, por exemplo. Quando a mulher quer conquistar uma nova carreira, ou quando ela está inserida em um lugar onde ela precisa se vestir um pouco melhor, ela vai para esse estereótipo aqui da alfaiataria, né, da camisa, das roupas mais formais. Aqui nos novos sonhos, aí ela pode explorar mais, porque daí depende de qual que é o sonho que ela quer realizar ou que ela está realizando. Aqui tem uma pintora, né?
Eu até tenho uma seguidora que ela faz pintura no rosto, né, de crianças em festa ou de adultos também. E e ela fica perdida, porque ela gosta muito de cores, gosta de trazer cores, mas ela não pode também trazer muita infantilidade para a imagem dela, porque aí quando ela precisa de credibilidade, ela não passa isso. Então tem tudo isso também para ser avaliado. E no último, sabedoria e legado. Então quando a mulher, ela já entende quem ela é, o que que ela precisa, ela já estava numa fase bem mais madura, é uma outra forma também que ela se veste. Então cada um tem a sua fase. Eu também já tive a minha fase, assim, de transição, por exemplo, eu saí da adolescência, né, fui para o namoro, aí eu casei. Quando eu casei, eu engordei, né, eu tive um inchaço muito grande, e aí eu comecei a me vestir de camisetão, de roupas largas. Então eu tive camiseta com estampa de pizza, eu tive camiseta com estampa do Looney Tunes, era uma coisa, assim, infantil, né. E já peguei camiseta masculina também no setor masculino, enquanto meu marido estava olhando lá, eu fui lá e peguei uma também para mim. Então o que que acontece? Cada fase tem sua história. Só que eu estava vestindo a minha eu do passado, né, eu ainda vestia roupas de adolescente, só que eu já estava casada, então eu estava perdida, então teve essa questão da mudança do corpo também que influencia muito na mulher. Então a gente tem que estar sempre atenta a isso. Quando a gente não tem um sistema, a gente acaba se perdendo e investindo em coisas que não fazem sentido nenhum. Agora, né, em 2025 eu fiz esse, ensaio fotográfico, depois que eu fiz a minha análise, né, de consultoria de imagem tudo, eu descobri muitas cores boas lá na minha cartela de cores, só que algumas cores elas não funcionam tão bem para o que eu quero agora, né. Hoje eu tô precisando passar uma imagem mais de força, de maturidade e de credibilidade. Então essas cores que são mais expansivas, né, o mostarda, o terracota, são cores muito femininas. Na época que eu queria passar feminilidade, elas funcionavam muito bem. E agora eu tô mais na época de passar, credibilidade e força, né. Então eu tô usando mais marrom escuro, o vinho, né, o azul marinho que eu tô usando agora, porque essas cores escuras elas trazem mesmo esse refinamento. As cores mais intensas elas podem trazer feminilidade ou pode trazer depende da cor daí, tá. Mas aqui são as cores que estão dentro da minha paleta. Aí dentro da paleta de cada mulher vai ter cores de feminilidade, vai ter cores de credibilidade, de autoridade. Aí basta a gente, estudar quais são essas cores para saber quais é melhor para ser investidas, tá. E aqui, como eu estava falando já antes, né, o preto e o branco, ele deixa o armário muito limitado. Porque sempre quando você vai montar looks, vai ser todo preto, vai ser preto com branco ou vai ser preto branco preto. Tipo assim, né, vai ser sempre igual e sempre básico. Ele fica mais limitado e menos presença. Agora quando você coloca cores, os looks ficam mais interessantes, você se destaca, se expressa melhor e aproveita mais tudo que você tem, né, consegue fazer combinações diferenciadas. Então, assim, uma camisa vinho você consegue combinar tanto com off-white quanto com verde militar, por exemplo, né. Cada um vai ter as suas cores principais para poder investir e fazer essas combinações legais. Hoje, como eu estava falando ali do terracota e do mostarda, são cores muito expansivas e o meu temperamento não é de uma pessoa expansiva, é de uma pessoa um pouco mais, assim, como que eu vou explicar? Não é tímida, mas é algo meio parecido com essa palavra, que eu não tô lembrando agora. Mas enfim, eu sou uma pessoa um pouco mais fechada, então essas cores muito abertas, assim, não vão funcionar pra mim. Por algum tempo pode funcionar, mas, eu não vou conseguir sustentar isso no dia a dia. Então o que que acontece? Essas peças aqui, por exemplo, o colete, eu posso usar o colete junto com, marrom, com outras peças, né, mais escuras, mas assim o conjunto todo
vai depender muito da ocasião, igual aqui, eu estava fazendo um ensaio fotográfico, então eu me senti bem, me senti confortável. Mas no dia a dia não é assim que eu vou me vestir, né. Eu posso pegar o colete para complementar ou só a calça e colocar com cores mais neutras, porque daí vai respeitar realmente quem eu sou. Da mesma forma o terracota, né, porque a pessoa chega e já fica acesa, assim, né. Então, no meu dia a dia, eu posso usar o blazer, mas eu vou usar com uma blusa marrom, com uma calça marrom, ou, até com preto, né, posso combinar alguma coisa assim. Mas enfim, o look inteiro, assim, já para o meu dia a dia não funciona. Agora o look inteiro marrom, que é escuro, ou verde militar, ou azul marinho, como eu falei, daí já funciona melhor para mim. Então vai muito de cada uma, né. E o que realmente te deixa elegante é saber criar combinações que valorizam o seu corpo. Por quê? Às vezes a mulher, ela pega um tipo de saia, né, no caso aqui, a saia não tá valorizando o corpo dela, porque tá muito desenhada essa saia, muito justa. Aí a blusa é uma blusa de gola alta, e essas blusas de gola alta, elas costumam ampliar o busto. Então, se a pessoa não coloca um casaco, algo que dê esse corte, assim, né, algo mais estruturado, mais reto, esse tecido aqui que ela tá usando, ele já é mais maleável, então ele não fica cortando ali, sabe. Então dá a impressão que o busto dela é muito maior do que já é. Lá na saia, desenha muito o corpo dela, e a bota realmente ela é uma bota mais rústica, então nada se combina aqui. Não se combina os tecidos e não se combina a textura do sapato. E na combinação certa, aqui tem uma blusa mais ampla, não é uma blusa larga, é ampla, tá. E e aí ela também não fica marcando o busto. Uma coisa que ela marca sutilmente é a cintura, então a saia ela vem um pouco mais de um cos mais alto, né. Então, nesse cos mais alto, acaba marcando sutilmente a cintura ali. Então, mostra que essa mulher tem cintura, mas também não fica uma coisa justa, né? Porque a modelagem dela é uma saia godê, então, é uma saia mais aberta. E a bota seria uma bota também que acompanha esse estilo que ela tá usando, né? Então, não é uma bota rústica, é uma bota assim um pouco mais elegante, né? Uma bota assim que valoriza o look dela, mesmo sendo de cano alto ainda, tá. Até a bolsa aqui transversal também tá ajudando nesse corte aqui, ó. Mesmo não tendo um casaco por cima, também a blusa não tá marcando nada, então a bolsa também dá esse efeito ali de diagonal. Então sempre quando precisa emagrecer, eh, os efeitos diagonais eles vão ajudar muito, tá. Isso seja nas estampas, seja em algum acessório, alguma coisa que traz isso. E agora, vamos falar sobre os sabotadores da imagem, que eu quero que vocês olhem agora o guarda-roupa. No guarda-roupa, a gente vai ter roupas que não servem mais, tá, roupas muito gastas ou manchadas, costuras desfeitas. Essas costuras desfeitas ou, uma barrinha para fazer, algo assim nesse sentido, deixa separado, leva para a costureira e já faz. Por quê? Todas essas peças aqui, elas estão ocupando espaço no seu guarda-roupa. Então elas, não ajudam quando você vai olhar, vai procurar um look para você se vestir para ir para algum lugar. Então o teu guarda-roupa não fica prático dessa forma. Tudo ali que tá acumulando, tá atrapalhando. Então, roupas que não servem mais, gastas ou manchadas, isso tudo pode ser avaliado para doação e tudo mais, ou para ir para um brechó. Da mesma forma, as peças compradas por impulso, que e eu já tive muitas clientes que eu cheguei no guarda-roupa, lá tinha várias peças com etiqueta, que a pessoa não soube como usar, ou gostou no dia, ou a vendedora, né, mandou aquela peça ali para ela comprar, e aí ela não conseguiu usar depois, ou é aquela peça que você pensa assim: "Quando eu emagrecer, eu vou usar". Porém, quando a pessoa ela realmente quer emagrecer, ela tem um plano. E se ela vai cumprir com esse plano, eu falo assim: "Olha,
Então você vai manter essa peça, mas porque você vai cumprir com o plano de emagrecer. Agora, se você não tem nenhum plano de emagrecer, não compensa você guardar essa peça. Compensa mais você vender em algum brechó para não perder pelo menos parte do dinheiro ali que você pagou, né, numa roupa nova ali que tá só ocupando espaço. Então, cada escolha vai comunicar algo, mesmo que você não perceba. E essas roupas aqui que estão comunicando algo, tá? Roupa gasta, manchada, vai comunicar desleixo. Roupa que não serve mais, também na mesma forma. Vai comunicar desarmonia, né? Não vai ser legal. E aqui o filtro estratégico para compra. Então, as compras, as peças precisam passar por 3 portas. Uma ela combina com o meu guarda-roupa atual? Seria a porta do contexto. Então, você vai olhar o seu guarda-roupa, qual que é a paleta de cores que ele tá tendo, qual que é os estilos que mais tem dentro do seu guarda-roupa, se é mais feminino, mais casual, mais elegante, criativo, ou se é mais básico, né? Isso tudo combina. Aí a sua identidade. Essa roupa que você vai comprar representa quem você é hoje? Aí vem da questão da maturidade, né. Em qual fase que você está? Ela vai te representar de uma forma boa, de uma forma ruim? E na versatilidade é como você vai conseguir criar várias combinações com essa peça. Então uma peça que você vai comprar, ela precisa combinar com 3 looks, no mínimo. Então: "Ah, eu vou comprar essa blusinha, mas ela combina com a minha calça preta, com a minha saia marrom e com, deixa eu ver, com todos os meus blazers, elas combinam totalmente. Enfim, você tem que montar 3 ou mais looks com essa peça para chegar no critério de comprar ela. E não é sobre comprar mais, é sobre comprar melhor, sobre isso que estamos falando. Agora sobre o sistema, né, que eu falei, o sistema que eu vou apresentar aqui, é o sistema CPV, que é o sistema que eu criei, que eu utilizo com as minhas clientes. E ele vai trazer o quê? Vai trazer a clareza, né, de quem você é e quem você deseja ser. Então vem daquela questão lá do de fazer um diagnóstico, né, da sua rotina, fazer um diagnóstico, dos seus estilos, né, aquilo que você mais gosta, tudo mais. Aí a presença é como que vamos comunicar isso. A gente precisa trabalhar questões sobre seus acessórios, seu cabelo, seu seu rosto, né, tudo isso comunica alguma coisa. Então, dependendo do que você diz na clareza, é onde a gente constrói a presença. E, por fim, nós vamos para a parte de vestimenta, como escolher isso no dia a dia, né. De manhã, acordou cedo, vou trabalhar, qual que é a peça que eu vou usar hoje? Qual que é o look que eu vou montar? Então você não precisa de um guarda-roupa novo, você precisa de um sistema. Então esse sistema ele vai fazer com que todas as peças se combinem entre si, você saiba exatamente o que vestir e como cada look pode comunicar quem você é. Para que você tenha zero perda de tempo na hora que vai se arrumar e zero insegurança também na hora que você chega em um ambiente, você está respeitando o código de vestimenta daquele lugar e, ao mesmo tempo, você não está se comparando com outras pessoas. "Ah, porque fulano tá vestido bem melhor do que eu, e agora, né?" Aí você fica naquele nervoso. Ou porque, eu me vesti bem demais e não era para estar desse jeito aqui, né. Então, assim, saber respeitar os lugares, as rotinas onde você está inserida também é importante. Então, o que que você realmente leva dentro desse sistema? Isso aqui são só ferramentas, tá? Os temperamentos, arquétipos, que são as mesmas coisas que a gente vê, estilos, tá? De roupas. Eh, Visagismo, que estuda toda a parte do rosto, do cabelo, as cores, a cartela de cores, e não somente a cor que está na sua essência, mas a cor que faz sentido para a imagem que você deseja passar. Então, como eu mostrei na minha cartela lá, tinha o terracota e tinha o mostarda. Mas hoje, essas 2 cores fazem sentido para mim?
já não fazem mais. Existem outras cores que são melhores. E análise corporal. Faz sentido uma mulher saber assim, o meu biotipo corporal é triângulo invertido. Tá, daí eu só posso usar isso, isso e aquilo. Não. Na realidade, o que manda na análise corporal é o peso visual. Então, quando eu pergunto para a cliente assim: onde que você gostaria de disfarçar? E aí, por exemplo, naquela foto, é questão do busto. Então, se você vai usar uma blusa de gola alta, você provavelmente não vai poder usar só a blusa em si, mas sempre trazer um casaco por cima para cortar esse efeito do busto muito grande, né? Então, vai ter estratégias conforme o corpo da pessoa, né? E isso é estratégia de peso visual. E não é formato de corpo, porque o teu formato é esse e o que vai funcionar é isso. Não, é saber exatamente o que você quer mostrar e o que você não quer mostrar, tá? Mas o que mais importa aqui não são as ferramentas, são a transformação em si. É abrir o guarda-roupa sabendo o que vestir, sabendo exatamente o que vestir para cada ocasião e não se sentir perdida, né? Naquele monte de coisas que a gente tem perdido ali no guarda-roupa. A imagem refletir quem você é e onde você quer chegar e construir um estilo que dure por anos e anos. O sistema é uma coisa assim que, quando a gente começa a fazer, a gente só vai trocando alguns detalhes, assim. Vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas existe a implementação, tá? Daí eu falo dos detalhes um pouco depois. Mas essa implementação, ela vai ser um desafio de 21 dias. Primeiro, o sistema está pronto. Agora eu preciso transformar esse conhecimento em um hábito. E para quem já leu um livro lá sobre o poder do hábito, são 21 dias para que você faça uma coisa repetidamente que se torna um hábito. Então, esse desafio de 21 dias, ele serve justamente para isso. Na ação, você vai usar as roupas que você já possui. Aí, no registro, você vai mapear, tirar foto de todos os seus looks diários e vai receber mentorias. Seriam os meus ajustes e refinamentos para os seus looks desses 21 dias, tá? A partir do sistema que a gente já constrói para você. E daqui a um ano, você pode dizer, eu não tenho roupa, ou pode finalmente falar assim, eu sei exatamente o que eu vou vestir essa semana toda, né? A decisão é sua. Aí eu vou mostrar aqui, ó, para você os detalhes. Esse aqui é o meu acervo de 46 peças, tá? Tirando ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 39 peças de roupa, né? E 6 sapatos. Sapato eu tenho bem pouco, graças a Deus. Porque existem pessoas que têm tanto sapato, mas tanto sapato, que os sapatos dá até dó, porque o sapato, quando ele não fica em uso, o próprio sapato ele já se destrói sozinho, né? Então não dura tempo. Então a gente precisa ter aquilo que a gente usa, tá? E a gente precisa investir em cores de sapato que combinem com todas as cores das roupas que já tem aqui no nosso guarda-roupa. Então aqui as minhas roupas, tá? Basicamente. E dessas roupas, 39 peças, eu construí mais de 90 looks. E aqui dá para perceber que todos eles têm uma característica de presença, assim, elegante, né? Como eu falei, eu tenho muita peça ainda no terracota, muita peça ainda no mostarda, porém, eu misturo elas com outras cores mais fechadas. Então, mostarda com verde militar ou com preto, né? Assim funciona bem. E aqui tem looks tanto para trabalho, quanto para reuniões, quanto para palestras. Aí são coisas da minha realidade, tá? E aqui também, né, nessa segunda página, tem alguns looks que são para festa. Tem alguns looks que são para frio, né, dias frios, assim, mais dia a dia. Aqui também tem outros, tá? Esses outros aqui eu criei depois que eu comprei uma calça grafite. Então, ela trouxe também bastante versatilidade, assim, sabe? Mas tudo isso são com peças que eu já tenho. Existem algumas coisas, como eu falei, detalhes.
Aqui, ó, deixa eu voltar. Eu tenho um mocassim que ele é tratorado. Esse mocassim tratorado já não tá mais tanto na moda. A gente não precisa respeitar toda a tendência que aparece, mas algumas vão fazer sentido. Exemplo, um mocassim para mim, no estilo mais clássico, ele vai ser atemporal e ele está de acordo com a imagem que eu quero passar, que é uma imagem mais de autoridade, de confiança e força. Então, eu vou investir nele. E em alguns looks aqui tem o mocassim preto também. Então eu só faço essa troca, né. Então um mocassim também que já tá meio velhinho e tal, eu só vou lá e faço uma troca. Eu posso trocar ele tanto por um mocassim, preto mesmo, da mesma cor, ou um marrom bem escuro, que ele vai combinar com todas as peças que eu tenho dentro do meu guarda-roupa. E algumas coisas também, por exemplo, esse vestido aqui, que ele é num tecido mais refinado, eu tenho ele, só que ele é um vestido num mais curto e ele também tem pregas. Então ele é um pouco mais menininha. Se eu for trocar, né, eu posso trocar ele um dia por um vestido, assim, dessa forma, que vai fazer muito mais sentido com a imagem que eu passo hoje, tá. Eh, Acho que é isso. Então hoje, eu estou abrindo as inscrições para essa mentoria do sistema CPV, tá. Então como que funciona? Depois que eu falar aqui a mentoria, eu vou passar também as análises de looks que tem para mostrar, tá. Então são 30 dias de acompanhamento, onde a gente vai fazer os 3 pilares da clareza, da presença e da vestimenta, e eu vou montar o teu diagnóstico e o sistema personalizado para você. Então vai estar tudo pronto, junto com um lookbook exclusivo de simulações de looks, né. Então você vai tirar foto das suas peças também, e a gente vai fazer a montagem de looks, tá. E depois disso, aí vai ter um bônus para você, que é o desafio de implementação dos 21 dias. E aí todos os dias você pode repetir os looks que estão dentro do teu sistema, e para, né, consolidar aquilo como um hábito. Então: "Ai, Carla, eu não tenho facilidade para montar, para criatividade para combinar cores ou para montar looks. Eu preciso resgatar a minha feminilidade, e me arrumar todos os dias". Então tudo isso é para você, inclusive para te passar mais segurança e confiança nos lugares onde você vai. Então a gente vai colocar tudo isso dentro da tua rotina. E existe um bônus para a primeira inscrita também, tá? Que é uma lista de compras personalizada com links e prioridades. Como eu falei lá desde o começo, a gente vai trabalhar o sistema dentro daquilo que você tem. Porém, esse bônus, por isso que ele é chamado de bônus, né? Porque, assim, você não vai precisar comprar nada. Mas quando você precisar atualizar alguma coisa, né? Aí sim você vai ter os links já prontos ali para você só acessar. Eu vou mostrar aqui, ó, na lista de compras como é que funciona. Esse daqui é a minha, aí eu tenho as peças aqui que eu já possuo, e as peças que eu não tenho ainda, eu coloco um link ali da peça, né, então eu coloquei da C&A porque é uma loja onde eu costumo comprar. Então cada um também vai ter a sua preferência, mas eu acredito que a maioria aqui do meu público, compra nas lojas comuns, né, hã, como C&A, Renner, essas coisas. Então, ali já entra no link e vai direto para a peça. Então são valores acessíveis e tal, nada de muito caro, tá. A não ser, assim, quero investir em um sapato que seja atemporal, que eu, né, que vai ser de couro para não estragar com o passar dos anos. Aí a gente vai em busca desse sapato, tá. Mas é isso. Agora vamos pra análise de looks. Análise de looks, então, eu recebi esse look da Jo, e ela mostrou, assim, peças interessantes que eu até já comentei aqui. Tendência. Tem tendência que vai fazer sentido, tem tendência que não. Exemplo, essa camiseta aqui, essa blusa, que ela é assimétrica, ela não marca a cintura. Então ela usou com um blazer também, que o blazer ele já é mais alongado, então ficou tipo uma coisa só, né. Ficou um bloco aqui e a calça, outro bloco. Aí, nessa calça aqui, dá pra perceber que a barra dela também não tá tão ajustada.
seria melhor, né, se a barra estivesse ajustada, mas eu acho que ainda seria bem melhor um outro modelo de calça. E tem a sandália, que ela colocou uma sandália que mostra bem o pé ali, só que eu acho que não combinou tanto também, porque a calça, ela é essa calça desse modelo, ela fica um pouco mais casual. Então o look dela tá meio com falta de incoerência, tá, de coerência. E aqui é o look dela se ela colocasse, ela poderia colocar essa blusa pra dentro, né, ou mandar até na costureira, tirar essa parte da barra ali assimétrica, pelo menos para esse look aqui não funcionou. E aí ela vem com marcação na cintura, o cinto, e com uma calça wide leg, que já fica um pouco mais marcante, mais poderoso esse look, e com um escarpão branco. Nesse caso aqui, ela vai aproveitar 2 peças que ela já tem. Ela vai precisar investir, ou se ela já tem, né, a calça wide leg, ela vai poder aproveitar nesse look, porque fica uma outra coisa, né, uma outra realidade. E o escarpão branco também, que pode combinar com outras coisas que ela já tem. Então, assim, qual será que ficou melhor, o 1 ou o 2? Esse aqui é o da Bruna. A Bruna mandou um look bem básico, né, camiseta preta e calça jeans. Nesse look aqui eu não vejo muita feminilidade, né, então pra gente trazer feminilidade e principalmente maturidade, que é uma coisa que ela já comentou comigo, eu transformaria esse look trazendo uma terceira peça, né, um terceiro elemento, e essa barra da calça dela, ela tá muito pra baixo, então ela poderia ter um dedinho a menos, que daí ia mostrar mais o calcanhar e ia ficar mais elegante. Olha só, aqui ó, a calça um pouco mais curta, um colete, né, pra trazer um charme a mais pra esse look. Aí também colar, né, uma coisa de acessório ali que complementa, e uma bolsa também. Então qual será que ficou melhor, o 1 ou o 2? Ela poderia sair da casa dela desse jeito, mas se ela sair desse, com certeza ela vai se sentir mais segura, mais bonita e mais confiante. Agora o próximo, também da Bruna, ela trouxe roupas muito largas. Aí, assim, o que que acontece? Quando a gente usa roupa muito larga, por exemplo, moletom, a wide leg jeans, vai remeter à adolescência, né, então transmite uma imagem não tão madura. Então como ela queria uma imagem madura, eu falei pra ela: "Essa blusa você pode ajustar, tá, então a blusa ela é bonita, mas não nessa modelagem, não tá favorecendo o corpo dela aqui". Então ela poderia ajustar a blusa, trazer a calça, né, mais pra cima, marcando a cintura, aí traz um cinto, e outros elementos também pra valorizar esse look, olha só. Então a blusa mais ajustada ao corpo, ficaria dessa forma, um colete por cima, preto também pode ser, não tem problema, que aqui ela me mostrou o guarda-roupa básico dela, né, não tem cor nenhuma, é só preto, branco e jeans, como eu falei lá no início. Mas aqui ela trabalhando com acessórios, com terceiro elemento, né, que é o colete aqui, ó, a bolsa, tudo fica bem melhor, né. Então aqui também, qual será que passa a mensagem que ela gostaria de passar? O 1 ou o 2? Que é a maturidade, né. Então assim ela fica bem adolescente, e assim ela já fica uma mulher adulta, né, profissional, então ficou bem bonito esse look também. E agora estou finalizando a aula, tem alguma pergunta? Coloca aqui no chat. Eu vou, passar os valores agora para quem quer participar do sistema CPV, que é a mentoria de 30 dias, tá. Então, só recapitulando, não tem aqui nada no chat, eu acho. Espera aí que a minha tela tá travada aqui na gravação. Então eu vou ver um pouco mais para o final, mas eu só vou passar aqui a questão da mentoria. Então, como que funciona? São 30 dias de acompanhamento. Nos 7 primeiros dias, a gente vai fazer muito rápido, sabe? Os 3 pilares: clareza, presença e vestimenta, o seu diagnóstico e sistema personalizado,
Aí, depois disso, a gente parte para o lookbook exclusivo e simulações, tá? Isso a gente precisa fazer nos primeiros 7 dias. Aí, a mentoria sempre é 50-50, como diz, né? 50% eu vou montar tudo para você. Mas você precisa também estar disposta a fazer, a responder, tirar foto, tudo mais, tá? Então, mas o prazo, assim, que dá pra gente fazer no todo é os 30 dias, porque daí junta esses 7, mais o desafio de implementação, que é o de 21 dias, tá? E aí, recapitulando também o bônus, né? Além desse, tem o bônus da primeira inscrita, que é a lista de compras personalizada. Ó, geralmente, eu pesquisei isso daqui hoje. O valor de uma consultoria de imagem completa em Curitiba, que é a região onde eu estou, ela varia de 1.500 a 6.000 reais. Daí depende da experiência do profissional, do número de encontros, pacote, enfim. No meu caso, como eu reduzi para 30 dias, tá? Eu já atendo há 3 anos como consultora de imagem. Eu trouxe esse pacote, assim, bem completo. Então, não tem necessidade de você fazer alguma outra coisa. Por exemplo, eu fiz coloração pessoal. Agora, o que mais que eu preciso fazer? Eu te colocaria no sistema CPV, tá? Ah, mas e depois do sistema CPV, eu vou ter mais outra coisa para fazer? Não, porque daí você vai ter o teu sistema e você só vai alimentar o teu sistema, né? Com compras mais conscientes. Então está aberto e o valor de investimento seria 12 vezes de R$ 99,70 ou R$ 997 à vista, tá? Para fazer todo esse sistema comigo e o desafio de 21 dias. E todo o nosso conteúdo, ele se finaliza por aqui, tá? Eu vou ver se tem alguma pergunta agora